Gente, olha, meus amigos, o nosso convidado de hoje já está pendurado aqui na conexão por Skype. Antes de eu exibir a imagem dele, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu, Paulo Matias, tenho muita curiosidade em saber como um cara desse, tão calejado, tão experiente, que inegavelmente deu e dá diariamente contribuições importantes à televisão, ao debate público, digere um momento como esse em que ele virou alvo de críticas pesadas e também de defesas apaixonadas. Marcelo Taz, cadê você, meu amigo? Seja muito bem-vindo ao Morning Show, tudo bom? E aí, Paulo, alegria falar com você e com os ouvintes da PAN. Alegria é nossa. Taz, para quem chegou ontem de Cuba, da China ou da Coreia do Norte e não sabe o que aconteceu, eu vou resumir em 2 linhas aqui. Na última segunda-feira, o comediante Marcelo Adnet esteve no centro do programa Roda Viva da TV Cultura. E você, Marcelo Taz, foi um dos entrevistadores. Em dado momento, você disse que considera perigoso quando um humorista se declara de esquerda ou de direita, porque pode perder o fio da navalha. Em outro momento você falou que não existe humorista em Cuba e na China. Bom, essas falas, lógico, né, Taz, despertaram muitas reações, sobretudo nas redes sociais. Primeira coisa que eu queria te perguntar, você reafirma tudo aquilo que você falou no Roda Viva? Reafirmo, com certeza. E antes de tudo, eu reafirmo a minha alegria de participar do Roda Viva, que é um programa raríssimo de debate na televisão brasileira. E as pautas levantadas lá, além dessa que nós vamos conversar, foram muito relevantes, né? O Adnet é um gênio da comédia brasileira, ele respondeu muito bem sobre o embranquecimento do humor, que foi rebatido pelo Hélio de la Penha. Ele falou de assédio, uma pauta trazida pela Ana Virgínia Balussier, repórter da Folha. Enfim, foi uma conversa muito legal. Agora, este pedacinho aí, esta minha provocação, é que deixou chateado o pessoal da esquerda, e não tem nenhuma novidade. Quer dizer, o meu ponto é muito claro. Eu penso, é a minha opinião, né, que um humorista nunca deveria se posicionar, seja na esquerda ou na direita, porque isso contamina a arte do humorista, né? Eu nem usaria essa palavra perigoso, como você falou. Só contamina a forma de fazer humor, né? E foi só apenas essa a minha crítica. E para exemplificar, eu falei, em Cuba não há humorista. Quer dizer, eu estou querendo dizer o seguinte, em Cuba não há liberdade de expressão, não apenas no humor, mas na crítica do governo. E aí o pessoal quer rebater isso, mas não tem como. É só ir no Google e botar Cuba, liberdade de expressão, e infelizmente, uma enxurrada de atos muito autoritários do governo cubano até hoje, né? Eles fazem esse tipo de perseguição. Muito bem, Taz. Olha, Taz, na bancada do Morning a gente tem o Joel Pinheiro, a Paula Carvalho, o Adrilles Jorge e o Vini. A primeira pergunta para você é do Vini. Marcelo Taz, muito bom dia, obrigado por você ter aceitado o convite aqui. Ô Taz, você não acha que está no próprio Adnet o exemplo de um humorista que se declara, no caso dele, um progressista e consegue fazer um humor crítico, consegue ter esse tipo de isenção, fazer piada tanto com a direita como com a esquerda também, e levando para outras profissões, como a gente coloca assim, por exemplo, um comentarista esportivo que se declara corintiano ou palmeirense, ou um comentarista político também que se declara de esquerda ou de direita. Faz sentido esse tipo de comparação para você também ou não? Olha, Vini, depende do comentarista. Eu não vejo problema nenhum em comentaristas que têm um jogo de cintura, por exemplo, declarar o seu time, né? Uhum. Se é permitido a ele, a forma como ele aborda o futebol, ele dizer que é corintiano e encontrar uma isenção, por exemplo, para comentar um jogo do Corinthians. O Casagrande, por exemplo, faz isso. Verdade. Todo mundo sabe que o Casão é corintiano, mas eu creio que ele consegue uma isenção na hora de comentar um jogo do Corinthians. Talvez tem gente que vai discordar de mim. E política mas... também, eu sou bastante isento. Bem democrático. Agora, veja só, o que eu falei do Adnet, eu falo a mesma coisa pro Danilo Gentili. Aliás, eu falei pro Danilo na época. Quando ele se posiciona como de direita, sabe, ele contamina
a verve, porque o humor é uma faca que deve ser do contra. O Milor Fernandes falava, né? O humor é só do contra. O resto são armazéns de secos e molhados. Na verdade, eu só estava colocando o Milor Fernandes na conversa do Roda Viva, sugerindo, veja você, é só a minha opinião, sugerindo ao querido Adnet, que é um gênio da comédia, volto a dizer, para não se posicionar como esquerda. E a fala dele, que me incomodou, vou ser sincero aqui com vocês, é dizer que neste momento no Brasil só é possível ser de esquerda. Eu discordo radicalmente, porque para mim esse governo nem é de direita. Esse governo é um governo de brutalidade, simplesmente. É um governo de uma pessoa autoritária. Não é de direita o governo Bolsonaro, para mim, entendeu? Mas essa fala do Adnet é autoritária, né, Tass? É uma fala autoritária. Olha, não considero autoritária porque foi uma conversa, sabe? A leitura do Roda Viva e a leitura que está sendo feita de vários colegas, inclusive humoristas, é muito apressada, é de gente que não viu o programa. O programa tem quase 2 horas, a conversa foi muito legal, como eu falei, passou por vários assuntos, estava lá o Antônio Prata, a Bruna Braga, a Vera Magalhães conduzindo o programa, foi uma conversa muito legal. E é óbvio que o pessoal quer pegar aquilo que vai dar um clique no dia seguinte, e dessa vez eu sou o clique. Muito bem. João Pinheiro. Bom, Taz, bom dia aí. Olha, eu queria levantar um tema aí que você trouxe agora, falando sobre o programa. Se você assiste aquela troca, mesmo o programa inteiro, mas inclusive a troca, aquela específica entre você e o Adnet, foi perfeita, não teve problema nenhum. Vocês discordaram um pouco em posições, você deu uma provocada, que é o papel de quem está fazendo para dar uma provocada mesmo, ele respondeu com o que ele achava melhor. É perfeito isso, não tem mal-estar absolutamente nenhum aí. Mas daí isso chega nas redes sociais, as pessoas olham aquilo e falam, tem um malvado ali falando coisas idiotas que ele nem deveria ter o direito de falar, e o Adnet defendendo o lado do bem, não sei o quê. Cria-se uma cruzada moral numa troca que na hora, evidentemente, não teve nada disso. É uma entrevista ocorrendo normalmente como ela deve ser. Por que será que as redes sociais, a opinião pública, está, primeiro, tão viciada nesse tipo de conflito, tem que condenar um lado sempre, e outra, por que tem tão pouco senso de humor? Até uma aversão ao senso de humor. Joel, essa sua pergunta, cara, é fundamental. Por que será que nós estamos tão intolerantes? E estamos falando de pessoas que eu admiro. Eu estou falando do Maurício Sticer, por exemplo, que é um jornalista que eu admiro, que me acusou de ser inconveniente no programa Roda Viva. Eu pensava que o papel das pessoas que participam do Roda Viva era fazer perguntas inconvenientes. O meu programa chama Provoca, quer dizer, eu fico abismado de ver a intolerância para a provocação, inclusive. O Brasil precisa se acostumar com isso, pessoal. Nós estamos num mundo, não é só o Brasil, o mundo inteiro, vivendo um momento de grande polarização. Se nós não iniciarmos um diálogo, com humor de preferência, né, sem nos agredir. Um outro cara que eu admiro demais, o Gregório do Vivier, falou que eu já morri. Eu tive o meu epitáfio escrito por Gregório do Vivier. Pelo jeito não morreu, né, Tass? Muito honrado, que bom entendeu? Que você não morreu, Tass. Então, um cadáver acusando uma pessoa viva. Muito bem. Agora, eu atribuo, só para não deixar essa resposta incompleta, pois não. Eu atribuo isso, no caso do Gregório e de várias pessoas da esquerda, uma dificuldade de enxergar o óbvio. O óbvio é que em Cuba não há liberdade de expressão. Se você escrever no Google, Cuba, liberdade de expressão, um dos primeiros links que vai aparecer é da Human Rights Watch. É um relatório sério. E 3.700 pessoas em um semestre foram detidas em Cuba, simplesmente porque criticaram o governo. Você acha que existe humorista em Cuba? É isso que eu quis dizer. Você acha que um humorista... É claro que existe humorista. Um cara que faz humor... humor de, né? Você quis falar da liberdade, né? Você quis falar da liberdade. Estou falando de um humorista que critica o governo, como é o caso do Adnet. Não existe um Marcelo Adnet em Cuba, porque não há liberdade de expressão lá. Foi isso que eu quis dizer.